Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um novo quadro dentro do programa. E para começar a nossa estreia de hoje, eu quero começar com uma estatística do IBGE de 2018. Antes da pandemia, o IBGE fez um estudo que apontou quais as principais causas de divórcio no Brasil. E pasmem, 60% das causas de divórcio no Brasil aconteceram por problemas financeiros. Mas infelizmente, isso acontece dentro da igreja. Existe uma outra estatística, e essa estatística é atualizada, e mostra que mais de 70% da população brasileira hoje em dia tem dívidas. Que coisa horrível! E isso acontece dentro e fora da igreja. Infelizmente, casais estão sendo desfeitos por problemas financeiros. Mas existe alguma coisa que a gente possa fazer? Ter dívida é pecado? E eu vou tentar te responder rapidamente nesse primeiro episódio o que é e o que não é pecado. E eu já te digo, a dívida não é pecado. Sabe o que ela é? Ela é consequência de um pecado. Bom, tudo começa muitas vezes com uma má interpretação da Bíblia. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Jesus diz: "Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu." Sabe o que muitos irmãos entendem com essa passagem? Eu vou gastar tudo. Eu vou torrar o meu dinheiro, porque Jesus disse para a gente não ajuntar tesouros na terra. Não é isso que Jesus diz. Muitas pessoas, e às vezes até pregadores, tiram essa passagem de contexto. As pessoas confundem não ajuntar tesouros com irresponsabilidade financeira. E a irresponsabilidade financeira é um pecado, e a consequência desse pecado muitas vezes são dívidas, são divórcios, são separações, são brigas e coisas muito piores. Nesse mesmo capítulo, Jesus, ele diz: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã." E sabe o que muitas pessoas entendem? Eu vou gastar tudo como se não houvesse amanhã. Estatisticamente, vai haver amanhã. E Jesus em nenhum momento disse, não haverá o dia de amanhã. Ele só diz, não ande ansioso, porque Deus vai te prover o quê? Comida, abrigo, alimento. Jesus não te prometeu para você não se preocupar nem andar ansioso com o dia de amanhã, porque ele vai te dar um carro zero, uma casa luxuosa. Não foi nada disso que ele prometeu, mas muitas pessoas interpretam isso, infelizmente. Muitas pessoas vivem como se de fato não houvesse esse amanhã. Então elas contraem dívidas, compram carros mais caros, compram casas mais caras do que podem arcar, porque elas acham que Deus tem obrigação de suprir isso para elas. E em nenhum momento você vai ver Deus prometendo nada disso. É justificativa para o que eu chamo de irresponsabilidade financeira. Claro que existem exceções. Tragédia no Rio Grande do Sul, queimadas no sul e no sudeste do país, a perda de um emprego por uma doença, a incapacidade, a impossibilidade de se trabalhar por um acidente e uma série de outras coisas que são eventuais e fogem do que a gente chama de normalidade. Eu não estou falando desse tipo de dívida. Às vezes você tem até uma dívida que não foi contraída por você, por alguém que você confiou ou porque roubou os seus dados. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando das dívidas que vêm dessa irresponsabilidade financeira. E, infelizmente, muitos irmãos caem nesse pecado. E ainda usam essas passagens para se justificar. Sabe o que a Bíblia diz sobre dívidas? Eu separei só 2 passagens hoje e depois a gente vai falar mais sobre isso. Romanos 13, versículo 8 diz: "A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei." A Bíblia é muito clara. A ninguém deveis coisa alguma. Ah, mas aquele carro é tão legal, mudou, olha o câmbio, olha o banco de couro, ele é mais espaçoso. Eu vou financiar. A ninguém deveis coisa alguma. Se você tem dinheiro para pagar, é uma coisa. Agora, se você não tem e está usando financiamento, cartão de crédito, empréstimo bancário, sabe o que você está fazendo? Você está começando a dever para o banco, para a financeira, para a corretora, para a imobiliária, para a construtora, para uma série de instituições.
E aí você muitas vezes não consegue pagar e você vai fazer o quê? Vai começar a pedir dinheiro emprestado para os seus parentes, para o seu cônjuge. E sabe o que muitas vezes acontece? As estatísticas estão aí para mostrar. Então, toda vez que você for contrair uma dívida que você não tenha o dinheiro para pagar, olha essa passagem. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Pensa nela o quanto você pensa naqueles bens que talvez você tenha comprado sem a menor necessidade. Aquele simples passeio do shopping que você prometeu que não ia comprar nada, pensa nele. E talvez essa passagem te livre de dívidas. Existe uma outra passagem lá em Provérbios 6 que diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com palavras da tua boca. E ele encerra essa passagem que vai do 1 ao 5. Prosta-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Parece que é uma coisa horrível você acumular dívidas, você virar fiador e você dever para alguém. É como se Provérbios tivesse antecipado essas estatísticas de separação no nosso país, dentro e fora da igreja. Ele fala, não dá descanso. Foge como uma ave ou uma gazela, foge do seu caçador. Olha como é horrível você se meter e se afundar em dívidas. Você vai, muitas vezes, criar problemas no teu casamento, se você não for casado com a tua família, você não vai trabalhar, provavelmente, com o empenho que você trabalharia, você vai, muitas vezes, até deixar de contribuir para a obra de Deus, se você cometeu o pecado da irresponsabilidade financeira. Então, te convido a estar aqui nos próximos episódios. A gente vai falar sobre a Bíblia e as finanças. Que Deus te abençoe e que a gente vire rico com a sabedoria de Deus.